Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 11. Você achou? Diga amém. Diz assim o Senhor para nós essa noite. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho da terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafeterás por betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservardes vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos essa noite reunidos para celebrar a vida, celebrar a tua presença no nosso meio. Mas não podemos perder a oportunidade de te ouvir e aprender das tuas escrituras. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Domingo passado eu comecei a falar que nós precisávamos entender 3 palavras que definem a formação de todo crente, onde nós não podemos ter variação de dúvida a respeito de cada uma delas. Por quê, pastora? Porque é extremamente importante para o nosso crescimento, é extremamente importante para o nosso amadurecimento na fé. Então eu falei que nós íamos estudar por 3 domingos, 3 palavras poderosas. Domingo passado eu falei sobre o quê? Promessa. O que é a promessa? A promessa é um decreto irrevogável de Deus, que não sofre nenhum tipo de influência humana ou de nada. É aquilo que Deus determina e acabou. É aquilo que Deus diz que vai fazer e Ele vai fazer. Queira você ou não, goste você ou não. Promessa é esse comportamento fiel de Deus, que pode ser manifestado sobre coisas, sobre lugares e sobre pessoas. Então, domingo nós falamos sobre promessa, o primeiro P que nós vamos estudar, né? E hoje nós vamos falar de quê? Propósito, o nosso segundo P, né? Eu falei que a língua do P, 3 P's são importantes para a formação e crescimento nosso convívio com o Senhor. O primeiro é a promessa, algo que Deus institui, que não é voluntário, não é você que escolhe, não é você que determina. Deus escolhe e Deus promove sem que haja nenhum tipo de interferência humana. E o propósito, pastora? O propósito já é totalmente diferente. Quer ver? Vamos ver isso. Bota para mim, Felipe, por favor. Ó, eu, se fosse você, copiava, tá?
Olha o que eu fiz bonitinho, para você nunca mais esquecer. Promessa é o que Deus quer para mim. Diga, promessa é o que Deus quer. Diga, para mim. Repete de novo, para mim. Tá. O que é o propósito, pastora? Propósito é o que Deus quer de mim. Não é para mim, é de mim. E aí, a mudança de uma palavrinha vai trazer conceitos totalmente diferentes. E domingo que vem nós vamos falar de poder. Poder é o quê? É o que Deus tem, é o que Ele tem para entregar na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém? Põe a outra, Felipe, por favor. Então vamos lá. Promessa é diferente de propósito. E você precisa entender isso. Porque às vezes você confunde essa bagaceira. E aí o seu discurso é assim: Deus me fez uma promessa que não se cumpriu. Você está chamando Deus de mentiroso. Você está chamando Deus comparando a um homem que promete e não cumpre. Toda promessa de Deus é estabelecida por Deus para se cumprir. Não tem alternância. Pode demorar um pouco mais, mas ela vai se cumprir. Deus disse que faria e Ele vai fazer. Então, você tem que discernir bem isso para não se confundir. Nós estudamos no domingo. A promessa só depende de Deus. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga: você não tem responsabilidade alguma sobre a promessa que Deus fez. O que significa isso? Se Ele disse que Ele vai abrir o mar, Ele é que vai abrir. Se Ele disse que vai chover, depois de 3 anos e meio de seca, vai chover. Se Ele disse que vai salvar, não passa por você. Não depende de você. Ele é quem vai operar. Ele é quem vai trabalhar para que isso se cumpra. A promessa só depende. Tá. E o propósito, pastor? O propósito só depende. Então, vamos entender isso. O que é o propósito? O propósito é a chamada de Deus. Quantos lembram que eu fiz uma série aqui também, de 3 pregações, onde eu ensinei os verbos que definem o propósito? Quem lembra? Quem estava aqui? Quem lembra os verbos? Quem lembra os verbos? Vinde, ficai, ide. Bota para mim, Felipe, por favor. Os verbos que definem o propósito: vinde, ficai e ide. Todo mundo que tem um propósito de Deus vai passar por essas fases. Verbo é ação, é condicional. Então, todo mundo que tem um propósito para viver em Deus, não é promessa. A promessa depende só... Amigo, você vai sair daqui aprendendo essa bagaceira, hein? Porque eu vou ficar corrigindo os teus stories. Se você falar, porque eu estou vivendo a promessa, se não for promessa, eu vou pegar você. Porque a promessa só depende. E o propósito? De mim. Levanta a sua mão e diga: depende de mim. O propósito é o chamamento, é o comissionamento, é aquilo que Deus vai falar para você que não vai falar para ela. É algo que Deus tem no pessoal, no particular. Não é no coletivo. É algo que Ele vai dizer: eu vou fazer de você. Eu quero que você experimente. Então todo propósito vai partir desses 3 verbos. Ninguém que é chamado para viver um propósito em Deus, primeiro não é convidado a vir. Ele vai fazer um chamamento. Ele vai dizer: vinde após mim. Vem comigo, porque eu vou mudar essa história. Nós vamos construir de novo um projeto de vida para você. Eu quero transformar algumas coisas. Então você primeiro precisa vir, dar o primeiro passo. O segundo verbo é fi. E você lembra que eu expliquei. Quem aqui não viu essas pregações? Levanta a mão, que eu vou te pegar. Você vai ver no YouTube. Em nome de Jesus, vai abrir sua mente.
O ficai é o momento onde todo aquele que tem propósito precisa cumprir. De obediência, de dependência do Senhor. E é um processo que Ele trabalha dentro da vida do crente. E por último, o id, que é o último verbo, é o comissionamento, é onde Ele destina você para algo, é onde Ele leva você a viver experiências grandes e poderosas. Então põe para mim, Felipe, por favor. Estou te dando dica, fazendo um resumo, para você entender essa bagaceira. Então vamos lá, os verbos que definem o propósito, diga comigo. Vinde, ficai e ide. O vinde requer o quê? Ele diz, lembra da pregação? Vinde após mim. Então você vem atrás, você vem obedecendo aqui a vontade dele, o que ele determina. O segundo é ficai, o verbo ficar, trabalha em você a sua obediência, a dependência de Deus na sua vida. E por último, o último verbo, o ide, vai trabalhar em você o quê? A submissão, estar debaixo de uma missão poderosa. Amém ou não amém? Então vamos entender isso na prática. Leia aí comigo Gênesis capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então disse... Você não está aí não, está aí? Verso 13. Então disse... Deus a Noé. Quem está falando? Quem está falando? Quem vai prometer? Diga para esse irmão com seus lados. Não é nossa responsabilidade. Faz assim com a sua mão. Não é nossa responsabilidade. Você entendeu? Diga amém. Promessa depende só de Deus. Aí ele diz: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha Deus falando. Vou te entregar uma promessa, Noé. Vou declarar, vou abrir meu coração para você. Os homens se corromperam. A terra não é nada daquilo que eu imaginei e que eu esperava. Então eu vou acabar com isso. Eu preciso recomeçar. Eu preciso fazer de novo para que dê certo. E eu estou te prometendo, Noé, a terra vai acabar. Vou acabar com os homens e vou acabar com todos os animais da terra. Vai acabar. Então observa que Deus começa a conversa com Noé, declarando para Noé o poder que a promessa tem. Então ele vai dizer, decidi sentenciar, vou sentenciar a terra. Noé, não depende de você. Nada que você faça ou venha fazer vai alterar aquilo que eu decidi cumprir sobre a terra. Por quê, pastora? Porque a promessa de Deus é um decreto irrevogável. Você está entendendo? Diga amém. Continua lendo. Então, eu se fosse você, depois do versículo 12, escrevia assim, promessa. Para você saber. Isso. Aí você vai ler o 13 e já vai entender. Aí olha o que ele diz no 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás por betume, por dentro e... Então primeiro Deus dá a Noé a promessa. Vou destruir a terra. Vai acabar com tudo. Vai morrer os homens e vão morrer os animais. Aí Deus chama Noé e diz para Noé assim, quero mudar a história da sua vida. Porque até o dia de hoje, Noé, você era, Gênesis capítulo 9. Você vê depois, verso, deixa eu ver aqui se eu tenho anotado, verso 20, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Verso 20. Deus diz assim, até hoje, Noé, você era lavrador da terra. Até esse momento, o seu ofício terrestre, o seu trabalho era ser lavrador da terra. Mas eu quero mudar esse negócio hoje. Eu vou declarar para você, Noé, eu estou mastigando para você pegar.
eu vou mudar essa história hoje, Noé. Sabe o que eu vou fazer, Noé? Eu vou te dar um novo propósito. Até hoje, você foi lavrador, mas a partir de hoje, você vai ser engenheiro. Eu estou mudando a sua vida. O que Deus está fazendo? Instituindo um propósito, onde agora a responsabilidade não é mais de Deus. Agora a responsabilidade é de quem? Do Noé. Olha o que ele diz: faze uma arca de tábuas de cipreste. Cipreste é uma madeira que tem um sério problema, que ela absorve a água. O interior dela vira uma esponja. Então, mas ao mesmo tempo era uma madeira fácil de ser cortada. Deus sabia que Noé era lavrador da terra, ele gostava de plantar, ele gostava de cuidar da terra, ele não tinha experiência com madeiras, ele não tinha experiência com estruturas, com grandes construções. Então Deus para e diz assim: eu vou mudar a vida dele, eu vou dar a ele um propósito para ele cumprir. Mas é claro que eu vou dar uma ajudadinha, porque ele não é bom nesse negócio. Deixa eu abrir um parênteses e começar a pregar para você. Se Deus chamou você para cumprir um propósito, não fica preocupado com as suas limitações, porque se Ele chamou você para viver essa experiência, Ele vai preparar as coisas para te ajudar. Aí Ele diz para o Noé: você vai fazer uma arca, vai construir um navio, Noé, o maior barco que já teve sobre a terra. E ele diz: de tábuas de cipreste, essa madeira que não é tão boa, mas vai ser mais fácil de você partir, de você cortar, de você fazer essas tábuas. Aí olha o que Deus diz para Noé, lê aí comigo. Nela farás compartimentos e a calafetará por betume por dentro e... Deus falou: você não entende nada, né? Você não entende nada de construção. Você não entende nada de engenharia. Você não entende nada dessa obra. Então eu vou te dizer, tem que ser cipreste, tá, querido? Entendeu, querido? Que vai ajudar o teu trabalho, vai ajudar, vai facilitar a tua vida. Depois que você cortar essas tábuas, você vai betumar ela por dentro e por fora. Por quê? Porque Deus sabia que ela, em contato com a água, ela ia virar uma esponja. Isso podia fazer com que a arca desmontasse, que a arca afundasse. Então Deus diz: pega essa madeira mesmo, que é mais fácil você trabalhar, mas betuma ela por dentro e por fora, porque vai entrar em contato com a água e ela não vai afundar. Você está aí? Diga amém. Continua lendo. Então no final do versículo 14 você escreve aí: propósito. Nunca mais você vai ler Bíblia igual. Nunca mais. Porque toda vez que Deus faz uma promessa grandiosa sobre a terra, Ele prepara propósitos sobre pessoas. Você vai distinguir o que é promessa, o que é de responsabilidade de Deus, o que é sua responsabilidade. Tem muita gente aqui vivendo expectativas de promessa, mas nunca vai realizar o propósito. Por quê? Porque só quer que dependa de Deus, não quer que passe por Ele. Não quer ter trabalho, não quer ter responsabilidade, não quer ter compromisso com a palavra de Deus. Então ele diz: eu estou esperando a promessa, estou esperando uma promessa que nunca vem, que nunca chega. Porque a promessa é de total responsabilidade de Deus. É mais fácil viver assim. Mas Deus não chamou você para viver só de promessas. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te dar uma identidade diferenciada. Ele quer fazer você experimentar coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou no coração ainda. Coisas espetaculares, mas que vai passar por você. E aí você aprendeu, para viver o propósito, todo aquele que é comissionado num propósito de Deus vai ter que exercer os 3 verbos, sim ou não? Ele vai ter que passar pelo vinde, ele vai ter que passar pelo ficai, e ele vai ter que passar pelo... Vamos ler isso na Bíblia Sagrada. Olha o que ele diz aí. Faze uma tábua de cipreste,
Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Olha o que Deus está dizendo para Noé. Vem. Se você quer viver essa experiência, você tem que vir. Mas para isso, Noé, muda a vida. Você vai ter que renunciar o seu trabalho, o seu cargo. Porque a partir de hoje, Noé, você vai ser engenheiro em tempo integral. Você não vai ter mais tempo de plantar suas plantinhas, de colher o chuchu, o trigo. Você não vai ter tempo mais de andar nas plantações. Sabe por quê, Noé? Porque eu estou manifestando o vinde sobre a sua vida. E quando o vinde é estabelecido, ele traz com ele o quê? Renúncia. Você quer viver o meu propósito? Você quer viver aquilo que eu estou sonhando para você? Você quer viver aquilo que eu quero que você experimente? Então vamos começar aqui, ó, renunciando quem você é. Renunciando às suas expectativas, às suas vontades. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele assim, respira fundo. Não, é para respirar fundo antes de falar. Respira fundo. Diga para ele, é por isso que Deus não chama meninos. Meninos são apegados às coisas, não renunciam. Aqui, ó. É tudo meu. Eu não vou abrir mão do meu estudo, que eu estudei 10 anos, para agora ter que cuidar de gente. Eu não vou abrir mão do meu posto, do meu título, porque Deus agora quer que eu sirva debaixo de uma linha de uma vida que eu nunca imaginei, eu nunca pensei. Os meninos são agarrados a coisas. Os maduros querem viver a experiência em Deus. Os maduros são dispostos a viver a experiência em Deus. Você não vai ver na Bíblia Sagrada Noé dizendo, Deus, mas eu sou lavrador da terra, eu não tenho experiência com arquitetura, eu não tenho experiência com engenharia, como é que eu vou construir esse barco de 3 andares? Enorme! Porque quem responde ao propósito se submete em renúncia. Ok, já entendi. É isso que o Senhor quer da minha vida? É isso que eu vou fazer. É por isso que Ele chegou para você e disse assim, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, abandona a tua vida antiga, porque eu tenho uma história nova para fazer com você. O que Ele está dizendo? Vamos começar a caminhar? Renuncia. Renuncia às alianças, renuncia às falsas amizades, renuncia o que te faz mal, renuncia o que te pega no começo, renuncia o que te leva para longe. Vamos, porque eu vou mudar você, mas essa responsabilidade do propósito é sua e não minha. Leia aí na Bíblia Sagrada, versículo 15. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Fará ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo, um terceiro. Primeiro verbo do propósito. Primeiro verbo do propósito. Vinde. Noé topou. Ok, Senhor. Eu vou fazer a arca. Qual é o segundo verbo do propósito? Deus disse, 3 andares, 50 côvados, 30, tamanhos diferentes, padrões. Ele disse, eu quero a porta na lateral, eu quero uma janela no alto. Olha o que ele diz. Tem que ser feito desse jeito, é esse o projeto, Noé. Enquanto Noé se estabelece para desenvolver esse projeto, ele vive o segundo verbo, que é ficar. E o ficar traz o quê? Dependência. Obediência a Deus.
Eu não sei construir, mas eu vou ter que fazer. O tempo que durar. O tempo que for necessário. 150, 50, 30, 3 andares, porta na lateral, porta por cima. Isso que ele determinou, eu não vou mudar o projeto. Eu não vou alterar a direção das portas. Eu não vou diminuir a altura, porque 3 andares dá muito trabalho. Porque o ficar é estabelecido debaixo de dependência e obediência. Ou você obedece o que ele disse, a conduta que ele passou, a forma como ele passou, ou você não vai terminar o propósito. Você está aí? Sabe quanto tempo Noé ficou nessa bagaceira? Quase 100 anos. Ficou montando tábua, edificando os andares, instaurando as portas, fazendo a abertura do alto, do jeitinho que Deus mandou. Falar, som. E você quer viver o propósito com Deus, onde você não sofre nada, não paga preço nenhum, não está disposto a renunciar a nada e quer viver uma vida diferente? Então, amigo, segue na onda dos modernos que querem viver só da promessa. Passa a sua vida dependendo só daquilo que Deus vai derramar sobre você e não muda a história da sua vida, não. Agora, quem quer experiência, quem quer mudança, aceita o desafio. Deus, eu vou. Deus falou comigo. Isaías 61, não sabia nem onde abrir aquela bagaceira. Comecei a ler. Eu te escolhi para libertar os cativos, para pregoar o ano de Deus, para curar os enfermos, para trabalhar a alma das pessoas. Eu não entendi nada, mas eu disse, eu quero esse negócio aí. E quanto tempo vai demorar? Eu não sei, amigo, quanto tempo vai demorar. Mas enquanto Ele estiver mandando eu construir as tábuas, edificar os andares, botar a porta, abrir a porta de cima, eu vou ficar em obediência e independência ao Senhor. Continua lendo. Versículo 17. Ele lembra a promessa. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Isso faz parte da promessa de Deus. Você vai construir esse barco, Noé, que é o propósito que eu estou estabelecendo sobre a sua vida. Mas vai salvar você, vai salvar a sua casa, vai salvar a sua família. Estou te prometendo. Você e a sua casa serão salvos desse dilúvio. Continua lendo. Versículo 19. De tudo que se vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus... Primeiro verbo, renúncia. Segundo verbo, obediência e dependência. Último verbo, submissão. Submissão a quê? Ao projeto. Aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer fazer. E aí no versículo 19 e no versículo 20... Noé executa o ID, onde Deus diz, vai,
Leva os animais para dentro da arca. Vai, Noé. Separa um casal de cada um. Separa comida para eles. Separa comida para você. Eu preciso que você vá fazer aquilo que eu não posso fazer por você. Vá, Noé, porque enquanto você estiver carregando a arca dos animais, das comidas, você está trabalhando debaixo da minha missão. Você está trabalhando para o cumprimento perfeito dessa missão. O que aconteceu depois que Noé encheu a arca dos animais e dos alimentos que ele tinha para fazer? O que aconteceu? Deus cumpriu a promessa. A chuva desceu do céu e alagou toda a terra, consumiu aqueles homens, consumiu toda a espécie de relva, de animais, exatamente como Deus havia prometido. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? Eu preciso dizer para você nessa noite que para viver o propósito é necessário você entender que você vai passar por transformação. Deus chamou Pedro e disse para Pedro: vinde após mim. E ele disse: eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê de você? Pescador de almas. O que Jesus estava dizendo para ele? O seu ofício terrestre é pegar peixe, Pedro. Mas eu estou mudando o propósito. Agora você vai ser pescador de homens. Você vai começar a se especializar. Pedro, em renúncia, em obediência, em dependência, em submissão, para viver o que eu tenho para você. Levi, sai da mesa de cobradores e vem após mim. O que Jesus está dizendo? Você vai parar hoje de ser um cobrador de impostos, Levi, porque agora eu vou te chamar de Mateus. Eu quero que você seja um dos meus, que você caminhe comigo, que você aprenda, que você execute o ofício, um novo propósito que eu estou designando sobre a tua vida. Ele fez isso com o Paulo. Saulo, por que você me persegue, Saulo? Hoje você é matador, perseguidor de cristãos. Saulo, você vai ser o maior pregador da minha palavra dos quatro cantos dessa terra. Mudança radical de ofício, de comportamento, de posicionamento, de estrutura. Eu sei que eu estou falando aqui nessa noite para algumas pessoas que sabem que foram chamados para viver um propósito. E como o propósito só depende de você, toda vez que você abandona ele, Deus dá uma pausa no vídeo. E ele só pode voltar a liberar esse vídeo quando você voltar para cumprir aquilo que ele sonhou para você viver. É por isso que às vezes acontecem desertos na história da nossa vida. Momentos de vale, de grande dificuldade, para tudo. Para o que você está fazendo e analisa se você não deu uma fugidinha daquilo que Deus mandou você fazer. Se você não deu uma escapulida dentro da estrutura do propósito que Ele pediu para você fazer. Porque a gente enfrenta desertos, vales, momentos de dificuldade que nada mais são do que a forma de Deus chamar a minha atenção e a sua. E dizer: essa não é a vida que eu quero para você. Eu não quero te ver sofrer. Eu não quero que você perca coisas. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você trabalhe e não desfrute daquilo que eu estou colocando nas suas mãos. Mas para você viver essa vida diferenciada, eu preciso que você venha. Eu preciso que você fique. E eu preciso que você vá. Debaixo da estrutura desse propósito, eu posso mudar a história da sua vida. Todos os grandes homens que se permitiram viver essa transformação são para hoje o nosso maior referencial de fé. Sai da tua tenda, Abraão. Larga os teus pais idólatras. Larga a história que você vive. Eu vou te levar para uma terra. Não vou te dizer qual. Mas olha para as estrelas. Será que você consegue contar, Abraão?
É isso tudo de filho que eu vou te dar. Uma geração, uma nação inteira vai nascer de você, Abraão. E vai te chamar de pai por toda a eternidade. Mas eu preciso que você aceite o meu propósito. Eu preciso que você venha, Abraão. Tem que sair da tenda. Vem. Tem que vir. Fica, Abraão. Obedece, Abraão. Dependa de mim, Abraão. E quando eu te mandar ir, cumpra aquilo que eu disse que você faria. Deus fez isso com inúmeros homens na Escritura, na Bíblia Sagrada. E Deus fica o tempo todo olhando para mim e para você, numa expectativa de que nós também venhamos a ouvir esse propósito, a ouvir esse chamado. Certamente Deus um dia chegou para você e disse: eu vou mudar a tua vida. No lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi rejeitado, eu vou fazer você ser honrado naquele lugar. Olha o que eu estou te dizendo. Essa história precisa ser trocada, mas eu preciso de você. Eu não posso fazer isso sozinho. Porque ninguém reconhece mudança no outro se não vê mudança de verdade. Palavras o vento leva. É o teu comportamento, são as tuas escolhas que vão fazer diferença dentro dessa estrutura que Deus tem. Deus tem homens aqui que Ele quer levantar para pregar a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra. Tem homens e mulheres que são consolidadores, consolidam com o seu abraço, com o seu amor, com o seu carinho. Homens e mulheres que foram levantados para determinar, homens de fé, que Deus escolheu para profetizarem mudanças, para terem uma fé extraordinária que move os céus e destrói cadeias espirituais. Mas, amigo, Deus não pode fazer isso sozinho. Deus não pode fazer isso sozinho. Ele precisa de você. Ele precisa do teu sim. Ele precisa do seu comprometimento. E eu acho tão lindo quando Deus escolhe o material da construção da arca com carinho por causa de Noé. Deus sabe as suas limitações. Deus sabia as minhas. Quando Ele me chamou, Ele sabia as minhas. E Ele começou a me usar poderosamente na ministração da palavra com força, na visão de cura da alma, cura do coração, cura das emoções. Quem me conheceu no início lembra muito bem disso. E eu fui desenvolvendo em obediência aquilo que Deus estava estabelecendo sobre a minha vida. Até o momento que Ele falou assim: você precisa estudar libertação. Eu falei: de jeito nenhum aqui, ó. Tá ótimo aqui do jeito que tá. Ele falou: minha filha, você deu um passo. Você não vai conseguir fechar esse ciclo, porque a cura da alma anda junto com o processo de libertação. Uma coisa completa a outra, você precisa aprender. E eu tive que me submeter ao que eu não gostava. Eu tive que estudar o que eu não queria. Eu tive que aprender a fazer o que eu nunca sonhei. Eu estou aqui na igreja como pastora, presidente. Nunca foi meu sonho. Nunca foi minha vontade. O que a senhora queria? Voar por esses 4 cantos da terra e anunciar o evangelho. Esse é o sonho do meu coração. Mas Ele chegou para mim e disse assim: o propósito que eu tenho, então, deixa o avião lá. Esses dias Ele falou comigo assim: tu vai viajar sim, mulher. Tá chegando a hora. Para alegar meu coração, né? Mas Ele falou assim: não te quero voando, eu te quero plantada. Mas eu não sei, eu nunca fui pastor, eu não sei como faz. Ele disse: vamos aqui, ó, corta o cipreste que é mais fácil. Começa a cortar as tabuinhas de cipreste que é mais fácil. Depois eu vou te ensinar a betumar ela por dentro e por fora. Vou te ensinar como cola, como prega, como encaixa. Um pouquinho de cada vez, por amor às nossas vidas. E Ele vai desenvolvendo isso por amor às nossas vidas. Aí Ele vai agregando pessoas. Conta essa história para mim. Ele vai agregando pessoas na sua vida para te trazer informação, para te trazer conhecimento. As pessoas vão chegando dizendo: não faz assim não, ó, encaixa assim que é mais fácil. Aí você olha e diz: meu Deus, que maravilha, muito obrigado. E você vai aprendendo a crescer e a desenvolver isso. Para quê, pastora?
para viver a vontade dEle sobre a terra. Para viver o que Ele quer. Para de lutar, mulher, com as tuas insatisfações. Se Ele te quer no altar, é no altar que é teu lugar. Você é dançando, você é cantando, você é pregando. Para de guerrear com o propósito de Deus. Se Ele te quer na frente da batalha, de espada e de escudo embanhado, se prepara, não tem jeito, não tem como fugir disso. A Bíblia diz que teve um que tentou fazer isso. Deus chamou ele e disse: o meu propósito para você é que você vá a Nínive. Eu preciso, Jonas, que você pregue para Nínive. Os ninivitas estão perdidos, estão vivendo debaixo de pecado. Alguém precisa ir pregar para eles, Jonas. O que o Jonas fez? Ele foi no porto, e Deus está vendo lá de cima. O Jonas indo no porto, chegou no porto. Foi comprar o bilhete para entrar no navio. Quero um bilhete, uma passagem para andar de navio. Você vai para onde? Aí ele diz: para Tarsis. Aí eu imagino Deus olhando. Não é não. Não foi isso que eu disse, não. Shhh, Jonas, é Nínive. Nínive. Onde é que o senhor vai mesmo? Para Tarsis. Tem certeza absoluta. Pagou a passagem. Foi para dentro do navio. Começou a dar tudo errado. Quem paga a passagem para ficar longe do propósito de Deus é você. Não é diabo não. O diabo promove o resto. Mas quem pagou a passagem foi o Jonas. Quem paga a passagem para fugir da vontade de Deus é você. Você diz: eu vou fazer a faculdade agora, que dura 10 anos, porque quanto mais tempo eu empurrar para frente, depois eu resolvo isso. Você paga passagem para ir para longe. Aí passa um deserto, uma luta, uma guerra, vento de um lado, navio sacudindo do outro, uma confusão. Até que eles começam a perceber. E deixa eu dizer uma coisa para você. A tua casa vai começar a perceber quando as coisas começarem a apertar, porque você não está vivendo o propósito de Deus. Infelizmente você vai ter que ouvir do ímpio dizer: será que você não está fazendo alguma coisa errada, não? Porque se você é abençoado, se Deus é contigo, o negócio tinha que estar fluindo. Por que não está fluindo? Será que você não está desobedecendo a Ele? Aí o Jonas é jogado para fora do barco. Porque quando a família reconhece que o problema é você, vai lá se acertar com Deus, que eu não quero viver esse furacão aqui não. Cada um com seus problemas. Você que tem propósito, se vira lá. Lá em casa é assim. Quando começa a dar ruim, quebrar as coisas, olhe só para o Fábio. Confessa logo os pecados. Quem está no erro? Ou eu ou você? Vamos resolver logo aqui. Antes de ser expulsa do barco, né? Aí depois que ele foi expulso do barco, Deus manda um peixe. Não a baleia não, tá? Um peixe grande. Chamado Leviatã. Leviatã é o termo hebraico para peixe grande. Engole o Jonas. E dentro da barriga do peixe, Deus faz Jonas refletir que é muito melhor obedecer do que sacrificar. E Jonas se arrepende, faz uma oração. Me perdoa, Deus, porque eu tinha que ter ido para lá, mas eu quis vir para cá. Deus não impede você de fazer escolhas. Você paga o preço por elas. Você paga o preço pelas maus escolhas. E aí depois que Jonas se arrepende, Deus faz o que o homem não pode fazer. Ele diz para o peixe grande: cospe o Jonas agora no lugar que ele tem que ir. O mundo vai dar 1 milhão de voltas. Você pode demorar 100 anos. 40 anos como o povo no deserto. Uma hora, o peixe grande vai cuspir você. Lá no lugar onde você já devia estar, ó. Há muito tempo. Pastor, o que a senhora quer com isso? Que você não perca tempo. Ele pode ter falado com você. Pode ter falado com ela. Pode ter falado com ela. Mas pode não ter falado com ele.
O propósito que Ele falou com você é com você. Ele não vai depender de outros para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Ele só precisa do seu acordo. Você vai renunciar? Eu vou, Deus. Vou renunciar às minhas vontades para fazer aquilo que o Senhor quer para mim. Me obedece, depende de mim. Eu te dou toda a instrução, não tem erro. Não tenta fazer do seu jeito, não tenta fazer na força do seu braço. Não entra com os seus achismos mirabolantes. Não vai funcionar. Me obedece. Depois, assume o comissionamento. Esteja debaixo dessa missão e desfrute do que é viver debaixo de um propósito. Todo homem que está vivendo o propósito de Deus é honrado. Ele vive coisas extraordinárias. Ele vai ser grande testemunho para sua casa, para sua família, para todos os seus. Imagina a cabeça dos familiares de Paulo. Vindo Paulo perseguir a vida toda e de repente agora ele começar a pregar Jesus, ensinar nas sinagogas, conversar com os homens mais importantes da face da terra e convencê-los a abrir mão da sua fé para crer em Cristo Jesus. Com certeza Paulo se tornou uma pessoa muito mais respeitada dentro da sua própria casa, porque ele está vivendo o propósito de Deus. Você quer que as pessoas te respeitem? Viva o propósito de Deus. Para de fazer as suas escolhas, de viver aquilo que vem aleatoriamente sobre você. Ele escolheu um caminho, se submeta a Ele. Ele sabe o que é bom, o que é perfeito para a sua vida. Ele sabe o que vai encaixar perfeitamente em você, não relude. Pastora, mas é o que Ele quer de mim? Todo mundo que eu vou, profetiza, pastora, que eu vou pregar, eu sou muito envergonhado. Noé era lavrador da terra e se tornou engenheiro. A habilidade para Deus não é problema, o que Deus quer é a tua obediência. Deus quer a tua fidelidade, o teu comprometimento, o resto Ele faz. Se precisa de capacitação, Ele vai derramar sobre você. Se você precisa de visão, Ele vai te dar. Se você precisa de ajuste, Ele vai te ajustar. Se você precisa de caminho, Ele faz o caminho. Mas Ele quer que você experimente do propósito dEle, em nome de Jesus.